Bismillahirrahmanirrahim. Estávamos na parte onde, depois de o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam ter sido assassinado brutalmente e mutilado, lhes deixou uma mágoa tão grande que ele até numa passagem diz que se não fosse pela irmã de Hamza radiyallahu anhu, que ele teria deixado o corpo lá fora e decompor até que os pássaros pudessem comer, mas por respeito a ela ele não fez isso. E a mágoa era tão grande que ele até disse que na próxima vez que nós lutarmos contra o Quraysh, eu irei matar 30 deles e irei mutilar cada um deles. E até os discípulos, ao verem esta mágoa, disseram que nós iremos também fazer isso. Mas depois Allah subhanahu wa ta'ala enviou um versículo, capítulo 16, versículo 126, onde ali claramente dizia que a vingança tem que ser feita de igual, e a partir daí Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a mutilação não vai existir mais, e a partir daí o Islão proibiu totalmente, através deste versículo, o conceito de mutilar um corpo. Outra das histórias também que apareceu foi de Mus'ab bin Umair. Como sabem, Mus'ab bin Umair era um rapaz de uma família muito rica, muito mimado, trocava camisa todos os dias, até diziam, e perfumes que eram só deles, mas que quando aceita o Islão, os pais aprisionam-no e não o deixam sair, ao ponto de ele ter que fugir dali. É este Mus'ab bin Umair que mais tarde iria ser enviado pelo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam para Medina Munawwara, um ano antes de eles decidirem, e foi ele o responsável de converter quase metade da cidade de Medina Munawwara durante aquele ano onde ele estava. Um homem muito piedoso, muito tranquilo, muito amoroso. Foi ele que esteve a tomar conta da batalha, da bandeira dos muçulmanos na batalha, e dizem que foi nesse momento, quando atacaram-no, que cortaram a mão direita e ele segurou a bandeira com a mão esquerda, e depois cortaram a mão esquerda e ele segurou-se com o corpo, e no fim seria mutilado e seria, portanto, morto com vários golpes. Próprio Shaddad bin Ka'b ibn Arat, um dos seus amigos, diz, no final da sua vida, que nós somos aquele grupo de discípulos que vivemos depois da morte do profeta e vimos todas as grandes glórias e recompensas do mundo. Mas houve aqueles homens, como Mus'ab bin Umair, que tinham tanto, mas que aceitaram o Islão e que morreram sem nada a nível mundano e levaram todas as suas recompensas para o céu. Vejam que este homem que mudava camisa todos os dias, chegou a um ponto que no seu funeral não havia lençol suficiente para tapar todo o seu corpo. Se tapassem a cabeça, ficavam os pés à mostra, se tapassem os pés, ficava a cabeça à mostra, e então tiveram que tapar a parte da cabeça e na parte dos pés meter uma certa erva, e foi assim que ele foi enterrado. Tínhamos também a história de Hanzala, que teve em combate com Abu Sufyan radiyallahu anhu, ambos, na altura Abu Sufyan não era muçulmano, e que acaba por morrer também em combate, e o próprio profeta diz que eu vejo que Hanzala, os anjos estão a lavar o corpo. Como sabem, aquele soldado que morre em combate normalmente é um mártir e ele não é banhado. Só que aqui o profeta disse que eu estou a ver ele a ser banhado. Quando repararam e foram perguntar à família o que é que se tinha passado, aquela história que já passou atrás, foi que Hanzala tinha na noite anterior casado com a sua esposa, e no dia a seguir, pela manhã, sábado de manhã, a esposa também não quis que ele seguisse porque tinha visto um sonho onde sabia que ele ia morrer, e eles têm novamente uma relação sexual, uma relação amorosa, e ele sai sem tomar banho, e por essa razão acabou por, quando morre, os anjos estavam a dar esse banho. Tens também a história de Quzman, que era amigo de Abdullah bin Ubay. Ele fazia parte daquele grupo dos hipócritas que faziam-se passar por muçulmanos e depois, antes da batalha, voltaram para trás. Quzman, a história deles diz que quando ele chegou para Medina Munawwara, as mulheres gozaram com ele, porque ele realmente tinha fugido da batalha. Então ele, por humilhação, volta outra vez à batalha, não pelo Islão, mas porque sentiu-se ofendido. Dizem que ele lutou muito mesmo, ao ponto dos discípulos, durante a batalha, estão a contar ao profeta
o quanto ele está a lutar hoje, mas o profeta, sabendo naturalmente que a intenção dele, porque Gabriel contava, ele recebia a inspiração divina, mas também por saber o que ia acontecer em frente, disse que este Quzman huwa finnar, ele vai estar no inferno. Um dos discípulos até diz que eu segui Quzman e vi que chegou um momento em que ele foi atingido por uma espada e a dor foi tanta que ele suicidou-se ali mesmo. E por isso é que Muhammad, no final da batalha, quando olhou para Quzman, disse: Inna Allaha yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir. Muitas vezes Allah ajuda a religião usando pecadores. Isto mostra que Deus, Allah, usa qualquer um de nós. Não é preciso uma pessoa ser piedosa ou não. Depois também temos a história do Usairib. Usairib era um pagão, um homem que vivia em Medina, um dos poucos homens agora que sobraram do paganismo. Ele diz que naquela manhã, quando acordou, viu que não tinha ninguém em Medina Munawwara. E ele, quando viu que todos os seus amigos, todas as pessoas já tinham sido embora, foi aí que ele finalmente percebeu que esta religião islâmica é mesmo verdadeira, porque levou toda a cidade para fora, para lutar. E então ele próprio aceita o Islão naquela manhã, diz à família que vou deixar todas as minhas coisas e meu dinheiro para o profeta se eu morrer, e foi para a guerra e morreu. Ele é um daqueles casos caricatos de um homem que depois do Fajr aceitou o Islã e antes do Zohar faleceu. Portanto, ele nem chegou de fazer uma oração sequer, e Allah, o próprio profeta dizia: Amila qalila wa ajruhu kathir, que ele trabalhou pouco, mas teve uma grande recompensa. Depois temos a história também de Mukhayrik. Mukhayrik era um judeu que, das tribos judaicas de Medina Munawwara. O profeta, apesar de ser obrigatório eles ajudarem o profeta, muito provavelmente o profeta nem pediu a ajuda a eles, porque sabia que eles não iam ajudar pelas más atitudes que eles já tinham tido no passado. Mukhayrik foi um daqueles judeus que sentiu-se muito mal com essa situação e realmente disse ao seu próprio povo que que raio de pessoas são vocês? Vocês fizeram um pacto com o profeta que se alguma coisa acontecesse a eles nós íamos ajudar, e se alguma coisa acontecesse a nós eles iam ajudar. Como é que vocês não vão ajudar? E, naturalmente os judeus não queriam ajudar, e então arranjaram uma desculpa que é sábado de manhã já não pode sair, é um sabato e tudo mais. Mukhayrik percebeu logo que eram desculpas, e ele, não aguentando com esta falta de honra que existia, levantou-se e disse: não existe dia de descanso quando há uma honra em causa. E a partir daí ele saiu e foi para a batalha e acabaria por falecer durante esta batalha. O profeta também elogiou Mukhayrik, dizendo que na realidade ele foi um dos melhores judeus. Portanto, essas histórias todas aqui mostram que nos momentos difíceis, nos momentos certos, quando uma pessoa toma uma decisão, essa decisão fica e toma. Temos aqui casos de pessoas que não eram muçulmanas, mas que foram para a batalha por outras razões, e aí Deus, a lição é que muitas das vezes Deus usa qualquer pessoa para a sua religião, para ajudar. Temos casos de pessoas que não eram muçulmanos, mas por honra seguiram, como o caso de Mukhayrik, e aí também mostra que a honra é algo que é importante. E temos casos de pessoas que à última da hora aceitam o Islão, e como o caso de Usairib, e em pouco tempo acabam por ganhar e acabam por conquistar tudo. E temos casos também de pessoas que nem tiveram tempo para tomar banho, como no caso da Hanzala, e Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, deu-lhe a eles. Depois temos o caso também de Mus'ab bin Umair, que é um homem que onde é que ele estava antes, e quando tomou e mudou a sua vida, o que é que ele deu e o sacrifício que ele efetivamente deu para todos. E depois temos o caso de Hamza, a quem a morte dele magoou imenso o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mas que o profeta mesmo assim, numa primeira fase muito magoado, mas numa segunda fase também acabaria por perdoar todos que fizeram mal a ele. São esses momentos difíceis que, quando uma pessoa toma uma decisão correta, não é ao calhas que essas pessoas foram escolhidas por Deus para apoiar o seu profeta ou para estarem nesses momentos históricos, não. Eles são pessoas que tomaram decisões corretas, e quando uma pessoa toma uma decisão correta para o bem-estar dos outros, principalmente em que ela fica a perder, isso depois acaba por dar os seus frutos. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.